já está à disposição da polícia, da justiça, perdão, um trio suspeito de integrar uma organização criminosa com atuação no sertão central do nosso Cearazinho de Açúcar. Pois é. Quem traz as informações sobre as prisões é Ricardo Lima, que ao vivo entra na tela comigo agora. Ricardo, as capturas são respostas, né, a uma segunda fase da Operação Ruptura. Boa noite. Oi, Isis. Boa noite para você, boa noite para o povo de casa. Pois é, o desdobramento da primeira fase da Operação Ruptura, realizada no município de Boa Viagem, no sertão central cearense, que teve como alvo principal desta segunda fase da operação um casal, um homem de 27 e uma mulher de 24 anos de idade, de acordo com as investigações policiais, responsáveis pelo tráfico de drogas lá no município, crimes contra a vida, assassinatos, e também por fazerem parte de uma organização criminosa que tem origem no estado de São Paulo. Os suspeitos foram capturados por equipes da Delegacia de Polícia Civil do município de Boa Viagem, com o apoio do Ministério Público do Estado do Ceará, que também atua desde a primeira fase da Operação Ruptura, em razão do avanço da criminalidade, do crime organizado, das mortes e do tráfico de entorpecentes lá no município de Boa Viagem. Hoje, nas primeiras horas da manhã, eles deflagraram essa operação, liderada pelo delegado o Gelson Luiz, com o apoio do promotor de justiça Alain Moitinho Ferraz, que é o titular da segunda promotoria lá do município de Boa Viagem, e que tinha como objetivo prender esse casal. Eles foram presos, mas a polícia também tinha um mandado de prisão em aberto para um homem que já está cumprindo pena no município de Novo Oriente por crimes praticados naquela comarca, mas que também responde a procedimentos na justiça pelo município de Boa Viagem, por integrar o mesmo grupo criminoso do qual faz parte esse casal. E aí os agentes foram também ao município de Novo Oriente para cumprir essa determinação judicial, um protocolo da justiça, porque a gente lembra que as penas elas não se somam. Se tiver preso por um crime, essa prisão não vai servir para o outro, ele tem que pagar caso por caso. A questão da comarca onde ele fica preso depende muito do entendimento da justiça, mas geralmente a prisão ela é paga no município onde o crime aconteceu. Isso para o caso de ter a disponibilidade de uma cadeia pública, de uma unidade prisional que possa receber esse preso. O fato é que essa operação, a segunda fase da Operação Ruptura, que geralmente conta com um forte aparato policial, a gente fala que é liderada por equipes da Delegacia de Boa Viagem, mas geralmente conta com o apoio de agentes de várias outras delegacias de polícias regionais, municipais, distritais e às vezes até a aeronave da Ciopaer, e que vem combatendo de maneira muito veemente principalmente o tráfico de drogas e a organização criminosa, que é uma das principais ameaças à sociedade no município de Boa Viagem. Quando as pessoas imaginavam que a polícia tinha se dado satisfeita pelo resultado obtido na primeira fase da operação, surgiu aí essa segunda Operação Ruptura, desdobramento da primeira, e durante a apreensão aí do material que foi encontrado com o casal, a polícia apreendeu também aparelhos celulares. Esses aparelhos celulares acabam trazendo indícios para a polícia de participação de outras pessoas, de outros crimes, envolvimento em outros casos, e isso só vai se alastrando ainda mais, fazendo com que a polícia consiga avançar sobre um grupo muito maior de pessoas ligadas ao crime organizado lá no sertão central cearense, não apenas no município de Boa Viagem, mas com ações naquela região e muitas das vezes deliberações que partem lá daquele município. Existe uma guerra intensa deflagrada entre grupos criminosos rivais. O interesse é pelo domínio do tráfico de drogas no município de Boa Viagem, e a polícia, na tentativa de combater o avanço do crime organizado, está realizando essas operações, sempre chancelada pelo trabalho realizado pelo Ministério Público, que vem avaliando todas as provas e oferecendo à Justiça as denúncias baseadas nos crimes cometidos lá na região. E com essa dobradinha, digamos assim, o trabalho da Polícia Civil com esse apoio do Ministério Público do Estado do Ceará, a polícia já tirou muita gente de circulação, e esse trio de hoje
são apenas uma pequena parcela, mas um trabalho importante realizado pela polícia, pela função de liderança que exercia esse casal lá no município, no tráfico de drogas, nos crimes violentos, letais, intencionais e também nas deliberações do grupo criminoso. Isis. Inclusive, Ricardo, nas imagens a gente observa esse rapaz que está sendo retirado de dentro de um imóvel já tornozelado. Né? Quer dizer, não são pessoas que até então não tinham passagem pela polícia. São pessoas que já conhecem a realidade, o caos que é o sistema carcerário, mas que infelizmente continuavam aí nesse esquema criminoso, resultando no desdobramento dessa operação, que pelo visto, viu, Ricardo, com a prisão desse trio aí, pode ter certeza que mais gente vai cair depois do depoimento desses três. É isso. Geralmente essas pessoas, quando entram no tráfico de drogas, elas contraem dívidas, né? Que quando elas são presas, elas ficam no prejuízo. E quando elas saem da cadeia, dão um jeito de sair, elas vão atrás não de se regenerar, mas de tentar pagar a dívida com os fornecedores, porque do contrário, elas poderão ser assassinadas. Como eu já disse aqui, a segurança pública no nosso país é um lençol muito curto. Quando cobre a cabeça, descobre os pés. Muitas das vezes a polícia consegue prender, mas a justiça não mantém presa. Muitas das vezes por não ter onde colocar, os nossos presídios estão superlotados e isso faz com que, para não incorrer em crime de abuso de autoridade e outras sanções, a justiça acaba colocando em liberdade, e aí são as mesmas pessoas. Nem é tanto bandido assim como se imagina. Tem um bocado, mas se aquele que a polícia prendeu da primeira vez não fosse beneficiado pela tornozeleira eletrônica e não voltasse para a rua para cometer crimes, a gente teria menos violência e menos trabalho a ser feito pela polícia do nosso estado, não é isso? Pode crer, Ricardo. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você. Muito obrigada.